Então vamos lá, pessoal. Bom dia. Hoje a nossa aula nós vamos fazer uma série de exercícios que nós combinamos, que eu deixei para vocês semana passada. E lembrando que é, nós, no final da aula, eu vou dar alguns recados para alguns alunos. Ah, professor, vai dar para todos? Não, é só para alguns. Em relação à nossa prova, a nossa avaliação lá do primeiro bimestre. Eu ia dar no começo da aula, mas eu não vou dar no começo da aula porque estamos com poucos alunos em sala. Então daqui a pouco aí eu começo a falar, daqui a pouco vai entrando aluno, aí ninguém sabe direito. Então eu vou deixar mais no final da aula. Aí eu vou dar alguns recados que eu tenho. Vamos lá. Na semana passada, eu deixei os exercícios para vocês fazerem lá no caderno de atividades, que é lá da página 22. Lá na página 22 eu deixei alguns exercícios para vocês. E nós vamos fazer a... Não, a câmera ficar desligada. Porque eu tenho que terminar isso tudo. Todas as câmeras desligadas. Todas as câmeras desligadas. Somente a do professor ligada. Então vamos lá então. Eu pedi para vocês deixar lá na página 22 da nossa caderno de atividades, que nós temos alguns exercícios para nós fazermos a correção. Eu pedi para vocês deixarem fazerem o número 1, o número 2 e o número 5. Então vamos lá. Para dar tempo para nós fazermos a correção. E se tiver alguma dúvida, o professor explicar, vamos fazer a correção rapidinho. E assim que nós vamos fazer a correção, o professor vai dando mais algumas explicações para caso isso, Camila. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida. Vamos lá. Página 22, exercício número 1. Atividades. De acordo com o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, havia nesse período no Brasil 190,7 milhões de habitantes. E sua distribuição pelo território era de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, em 2010, nós temos 190 milhões de habitantes. Hoje, se vocês forem pesquisar no IBGE ou em outros sites, vai dar 208, 209, em alguns até quase 210, aproximadamente. É um número exato? Não, é aproximado. É aproximado. Em relação a estes dados e ao tema população brasileira, assinadas afirmações marcando V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira, o Brasil é um dos países mais povoados do globo. Falso ou verdadeiro? O Brasil é um dos países mais povoados do globo. Vamos ver. Falsa. O que está dizendo ali? O que está errado? Qual a explicação? Alguém sabe me dizer? Lembra que o professor falou que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado? Essa é uma das respostas. O Brasil não tem a população pelo país inteiro. Temos mais pelo litoral. Nós temos um número de habitantes muito maior pelo litoral do que no interior. Onde ia aí? Segunda, o Brasil é atualmente o quinto país mais populoso do mundo. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. O Brasil é o quinto mais populoso do mundo. Tá verdadeiro. Bom dia, isso. Terceira, a população absoluta do Brasil, em meados dessa década, já ultrapassou a marca de 200 milhões de habitantes. Certo. Por quê? Verdadeira. Lembra que eu falei para vocês qual é o número aproximado do Brasil? 209, 210 milhões? Ele está dizendo que nessa década o Brasil já ultrapassou 200 milhões. Já. O Brasil já passou 200 milhões. Verdadeiro. Próxima. A população relativa do Brasil
é de cerca de 22 habitantes em cada quilômetro quadrado, distribuídos de forma homogênea pelo território. Bom dia, Maria. Falsa. Por que aquela ali está falsa? Por causa do final. Distribuídos de forma homogênea pelo território. Quando se diz que é homogênea, que ela é igual no território inteiro. Ela é pelo território inteiro igual? Não. Não é. No litoral nós temos mais. No interior nós temos menos. E a última, as regiões mais populosas do Brasil coincidem com as mais extensas, o norte e o centro-oeste, respectivamente. Certo? Falso. Porque o norte e o centro-oeste são as duas menos populosas. As duas são as menos populosas. O norte devido à floresta amazônica e o centro-oeste devido ao clima extremamente seco. Então, essa atividade, a resposta ficou. Vamos lá. Isso. Isso mesmo, Camille. Beleza. Obrigado, minha assistente. Muito obrigado, Camille. Eu ia começar a digitar agora. Segunda. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou em 2017 para 75,5 anos de idade, sendo de 71,9 anos para homens e de 79,1 anos para as mulheres. Isso é ocasionado por diversos fatores, como relacionados a seguir. A lei estava dizendo que no Brasil a expectativa de vida mudou. Lembrando que expectativa é o que se espera que a população vá viver, não é o que a população vai realmente viver. É uma expectativa. Primeiro, diminuição da longevidade e aumento da natalidade. Segunda, aumento da expectativa de vida ou esperança de vida, que corresponde a uma média estatística de longevidade. Crescimento econômico do país, o qual possibilitou aos brasileiros mais acesso a saneamento básico. Crescimento econômico do país. Já foi. Aumento da taxa de mortalidade, o qual traz indícios sobre as condições de saúde da população e o declínio no crescimento vegetativo. Aí na outra página, assinale a alternativa correta. Todas as afirmações são verdadeiras, as afirmações 2 e 3 são verdadeiras, apenas a afirmação 2 é verdadeira, as afirmações 2, 3 e 4 são verdadeiras. E aí? Qual que está certo? Se vocês fossem colocar ali, quem fez, quem colocou? Colocou o que ali? A, B, A, C e a D. Alternativa certa, alternativa B. Não, é a B. Por que é a B? Porque, vamos lá, isso. Por que é a B? Vamos lá. Aumento da expectativa ou esperança de vida, tá certo? Corresponde a uma média estatística de longevidade, uma média estatística. Não está dizendo que vai ser. É uma média estatística. Segunda. Terceira. Crescimento econômico do país. Lembrando que o Brasil está passando por um crescimento econômico de desenvolvimento, o que possibilitou aos brasileiros mais acesso a saneamento básico. Claro, teve mais acesso, mas ainda não chega para todo mundo. Teve um aumento? Teve, mas ainda não chega para todo mundo. Agora vamos ver por que a 1, a 4 e a 5 está errado. A 1. Diminuição da longevidade e aumento da natalidade. Se o brasileiro está vivendo mais, e o primeiro é diminuição da longevidade, isso aqui já está errado. Quarta, aumento da taxa de mortalidade, o que traz indícios sobre as condições de saúde da população. Está aumentando a taxa de mortalidade? Não, está aumentando a taxa de natalidade. É a taxa de natalidade que está aumentando. Então essa também está errada. E a última, declínio no crescimento vegetativo. Não está diminuindo, está aumentando o crescimento vegetativo. Então o crescimento vegetativo dos países está aumentando. Então, nós temos, ou então, as afirmações verdadeiras A2 e A3, e a alternativa B. Vamos fazer a 3. Professor, mas o professor não pediu para fazer
3. Mas vamos lá. Eu vou ajudar vocês a fazer. Analise o gráfico a seguir. Ali tem um gráfico que está mostrando para nós a evolução da população total do Brasil. Desde 1950 até uma expectativa até 2050. Vamos lá. A. Conforme as evoluções e a projeção da população brasileira para as próximas décadas, pode-se afirmar que, primeiro, confirma a ideia da teoria malthusiana e contestam a ideia da teoria malthusiana. Pessoal, antes de vocês falarem isso aqui, eu tenho que explicar para vocês o que foi Malthus. Malthus foi um cientista que ele pesquisou muito sobre a população. E ele desenvolveu uma teoria que se a população continuasse a crescer no ritmo que estava crescendo, ia chegar uma hora que muitos iam morrer de fome. Por quê? Porque o campo não ia dar conta de produzir tantos alimentos para a população. Ia chegar uma hora que muitos iriam morrer de fome, porque a comida não ia chegar na mesa de todo mundo. Malthus estava certo até uma parte dessa teoria dele. Por quê? Porque Malthus não contava com a mecanização do campo. A máquina no campo fez com que a teoria de Malthus ela não se concretizasse. Por quê? A máquina ela começa a fazer o processo, começa a fazer o serviço que o ser humano demora muito para fazer. E outra coisa, com muito mais eficiência a máquina. Então, quando ali aquele gráfico está mostrando para nós de 1950 até 2050, até 2040, 2050, aquele gráfico, naquele gráfico, está mostrando o quê? Que confirmam a ideia da teoria malthusiana ou contestam a ideia da teoria malthusiana? Eles vão contestar. Eles vão contestar a teoria. Mas aí a B vai perguntar para vocês: justifique a escolha da alternativa ao tema anterior. Por quê? Porque o ritmo de crescimento da população ela começa a ficar estável. Então, ela contesta a ideia malthusiana. E alternativa B, eles vão contestar essa teoria, por quê? Por causa do crescimento. O crescimento da população ela vai começar a ficar estável. Professor, isso quer dizer que em 2050, 2060, a população brasileira vai começar a ficar num estágio mais constante? Isso. Para daqui a pouco começar a cair. Beleza? Vamos lá então. O professor não pediu para fazer a 4, mas vou fazer junto com vocês. Quarta, a população do Brasil é o resultado de diferentes miscigenações. Que populações contribuíram para a formação do povo brasileiro? Lembra que o professor falou que o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo? Nenhum outro país tem tanta miscigenação como o Brasil tem. E quais foram os 3 principais grupos que formaram a população brasileira? Quais foram? Ligue o microfone e fale. Pode ligar o microfone. Pode ligar o microfone e falar. O indígena, que já estava aqui. O português, que é europeu. E o escravo, que era o africano. Então ficou os indígenas, os portugueses e os escravos, os negros africanos, Camille. Esses 3 grupos foram que fizeram a miscigenação da população brasileira. Isso. Beleza. A quinta. Pessoal, essa tela é muito da página 24 agora. Ela tem um duplo sentido para aquela época e até hoje faz alguns questionamentos sobre essa tela. Vamos lá. Observe a tela de redenção de Kant.
1895, do artista Modesto Broncos e Gomes. Essa tela retrata mais do que 3 gerações, representada pela avó negra, a mãe parda e sua pequena filha branca. Ela registra uma das políticas e teses da época, fim do século XIX, na América Latina, a política do branqueamento da população. Ali está querendo dizer o quê? Que temos 3 gerações distintas e que uma avó é negra, a outra avó é parda, a filha é parda e a neta é branca. Ele quer saber como que se deu esse branqueamento. A. Qual era a intenção da política do branqueamento da população? O que o governo, o que eles queriam com essa tela fazer com a política de branqueamento da população? Eles queriam deixar a população brasileira clara. Posso ler o que eu botei? Pode. Eu coloquei trazer imigrantes brancos, principalmente ingleses, para que com o passar do tempo os negros fossem Isso. erradicados e a população tornasse inteiramente branca. Isso. Porque eles não queriam que a população brasileira tivesse como uma das origens, podemos dizer assim, o indígena e também o negro do escravo. Eles queriam que fazer com que a população do Brasil fosse clara, fosse muito próxima da europeia. E a B como tal política era posta em prática no Brasil em meados do século XIX e no início do século XX, pelo estímulo de quem que veio para cá para o Brasil a partir mais ou menos de 1840, 1830, os imigrantes. Os imigrantes, eles vieram também por um desses motivos, para deixar a população brasileira mais clara. Não deixar a população brasileira com resquícios do escravo e do indígena. Então foi esse um dos motivos, a vinda de imigrantes da Europa, principalmente italianos e alemães. Eles já tinham vindo e já estava começando a vir, porque lá na Europa já estava começando a ter sérias dificuldades em relação à alimentação, à moradia, à qualidade de vida. Então eles foram convidados a se retirar da Europa. A sexta. Professor, mas o professor não pediu para fazer. Não, mas nós vamos fazer. Não se preocupe. Sexta. Entre muitos grupos que emigraram para o Brasil, vindo da Eurásia no século XIX e no início do século XX, destacam-se alemães, italianos, sírios e libaneses e japoneses. Relaciona esses grupos de imigrantes com alguns dos principais locais por eles colonizados no Brasil. Lá em 1840, começa a vir uma grande leva de imigrantes para o Brasil, por uma série de fatores. E aqui ele quer saber para onde que eles foram. A, alemães, B, italianos, C, sírios libaneses e D, japoneses. Vamos ver. A primeira, interior e capital paulista, Serra Gaúcha. Quem que veio para cá, para essa região? Alguém chuta? Na Serra Gaúcha, lá na região de Caxias do Sul. Italianos. B. Uma colônia italiana muito grande veio para cá, para a região sul do Brasil. Segunda, interior de capital paulista, norte do Paraná e do Pará. Professores foram até para o Pará? Foram. Os japoneses. Lembra que eu falei para vocês? Os japoneses, eles ficaram mais no norte do Paraná e sul de São Paulo? E alguns depois foram para o Pará também. Próxima. Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul, norte de Santa Catarina, Curitiba, Paraná, município serrano do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Alemães, beleza, Camila. Então ficou A. E a última ficou São Paulo, Rio de Janeiro, principais cidades das regiões norte e nordeste. Ficaram sírios e libaneses. Então a sequência correta dessa atividade ficou B, D, A e C. Essa ficou a sequência dessa população. Vamos lá
para a página 25. Lá na página 25 tem uma pirâmide de etária do Brasil. Lembrando que essa pirâmide, tá? Vou botar aqui a resposta dessa última, B, D, A e C. Essa é a sequência. Lembrando que essa é a pirâmide etária, lá da página 25, a pirâmide etária do Brasil. É para comparar essa atividade, para comparar os censos demográficos de 1880, 1980 e 2010, para ver como que estava a pirâmide etária. Lembrando que da de 1980, ela é um retrato, isso, então eu estou fazendo tudo isso que eu estou falando, nós estamos fazendo tudo junto, Camila. Vocês vão pegando o caderno de atividade de vocês e vão fazendo junto com o professor. Como que era de 1980 e como que é de 2010. Note que a de 1980, ela é realmente uma pirâmide que vai demonstrar que esse país ainda não está no nível de desenvolvimento. A base larga e ela vai se afinando. Beleza? A de 2010, ela já é diferente. A base dela não é tão larga, é mais larga no meio. Isso quer dizer o quê? Que a população está começando a ficar adulta e o número de crianças está diminuindo. Porém, o número de idosos também está aumentando. Então, nós temos num espaço, podemos dizer assim, de 30 anos, a base da população do Brasil está mudando. Professor, 30 anos muda muita coisa. Mas é isso que acontece. Vamos lá. A. Considerando as populações jovens de 0 a 20 anos, adulta de 21 a 60 anos e idosa acima de 60 anos, qual era a faixa predominante em 1980? Aonde que tinha mais em 1980? A parte da população jovem. Os países que vão entrando no desenvolvimento, eles têm essa base larga. Então, a população jovem, de 0 a 20 anos. Alternativa A. Alternativa B. E em 2010? Continuou o mesmo, o tamanho continua a mesma? Ou mudou? Mudou. Aí que está o questionamento, aí que está, porque agora é de entre 21 e 60 anos. Mudou. Na primeira, a população jovem, é a população jovem de 0 a 20 anos, onde tem o maior número de pessoas, de 0 a 20 anos. E na alternativa B, em 2010, mudou. É de entre 20, 21 a 60 anos, onde nós temos o maior número de pessoas, o maior número de habitantes do país. Mas por que está mudando, professor? O processo de desenvolvimento do país. Aí, aqui, em 2010, nós vamos ter os primeiros impactos das gerações no caso do êxodo rural. A população sai do campo e vem para a cidade. E a alternativa C? Ao comparar as duas primeiras faixas, faixa etária de 4 em 4 anos, de cada pirâmide, o que se pode deduzir a respeito da taxa de natalidade do Brasil? Nós pegamos essas duas, em 4 anos. O que a gente pode definir ali? O que a gente pode notar? Primeira, que era maior em 1980 do que em 2010, certo? Em 1980 era maior em 2010. A lei está certa. Segunda, que se tornou maior em 2010 em relação a 1980? Não. Foi ao contrário. Taxa de natalidade, nós temos que falar o número de nascimentos. Número de crianças que completam 1 ano de idade.
Terceira, que se manteve elevada tanto em 1980 quanto em 2010? Não. Em 2010 ela está diminuindo. Em 1980 ela tinha muito mais. Em 2010 ela diminuiu bastante. E a quarta, que sempre se manteve baixa? Não. Em 1980 ela era alta. Em 2010 ela começou a diminuir. Então a alternativa é a primeira, que era maior em 1980 do que em 2010.